Boa noite a todos. Satisfação para a gente retornar a essa casa, onde temos oportunidade de refletir um pouco acerca dos ensinamentos que a doutrina espírita tem a nos oferecer. E esse estudo nada mais é do que uma oportunidade a todos nós de nos esclarecermos acerca de alguns pontos, muitas vezes inquietantes, do nosso raciocínio, sempre que adentramos uma nova doutrina e que dela procuramos nos inteirar. Então é com muita alegria que nós participamos desse trabalho, saudando a todos os presentes, assim como os nossos irmãos internautas que também nos acompanham pela internet, aproveitando o ensejo também para cumprimentar os nossos companheiros Vicente Cardoso, Túlio Campos, que sempre têm colaborado com os trabalhos dessa casa. Então nós vamos começar com a primeira pergunta com o nosso amigo Vicente. Vicente, boa noite. Boa noite, Ives. Boa noite a todos vocês, aos nossos amigos internautas. Boas-vindas a mais uma sala de aulas, como é este momento aqui agora. Eu agradeço a presença carinhosa de cada um de vocês por estar aqui conosco mais uma vez nessa semana. A primeira pergunta: tem se falado sobre uma previsão de Chico Xavier para 2019, sobre uma possível guerra. Existe, de fato, um relato por Chico Xavier? Existe um programa chamado Pinga Fogo, na onde existe uma passagem, na onde o Chico Xavier vai discorrer sobre um acontecimento que está previsto no livro O Caminho da Luz, aonde Emmanuel relata com muita precisão de que Jesus reuniu na periferia do planeta Terra por 2 vezes, quando a Terra desprendeu da nebulosa solar e começou todo o processo de formação da Terra. A segunda vez foi quando ele veio pessoalmente, mas lá nesse relato de Emmanuel, ele fala que Jesus estaria reunindo nas proximidades da Terra por mais uma vez. E que essa reunião se faria em um dado momento para, juntamente com a pleiade de espíritos bondosos e superiores, pudessem estudar e decidir o destino da Terra. E ali, naquele momento ali, o Emmanuel vai relatar esse fato, que está lá no livro A Caminho da Luz, no seu capítulo 20. Isso é fato notório. Chico Xavier, então, parte do princípio desse relato de Emmanuel, de que Jesus, ao reunir, e já reuniu pela 3ª vez, com esses espíritos angelicais, e Jesus advogou a favor de todos nós, num mundo de expiação e provas, que está alojado no planeta Terra, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que desse a nós mais 50 anos aproximadamente, para que nesse inteirinho os homens pudessem refletir bastante e mudar a sua conduta. E essa data, então, era a partir do início do ano de 1969, quando o homem pousou na Lua. E o Chico, então, disse que essa data de 69 era um marco, e ali seria 50 anos depois, que viria culminar no ano 2019. E o Chico fala o seguinte, que se houvesse uma 3ª guerra mundial, de que nós perderíamos todas as oportunidades de uma melhoria moral e espiritual nossa. De que se houvesse essa 3ª guerra mundial, ele não disse que vai acontecer, ele disse que se houvesse uma 3ª guerra mundial, de que ela viria culminar num processo de um extermínio quase total. E de que aí as consequências seriam muito maiores, porque o próprio planeta reagiria em relação à agressão ao planeta. Isso ficou então falado na boca do Chico Xavier no Pinga Fogo. Isso, na verdade, não quer dizer que vai acontecer. Porque toda previsão não é para acontecer.
toda previsão é fazer com que a gente tome notícias das possibilidades de fatos que podem desenrolar a partir de então. E que neste sentido de prever, a gente possa então mudar o curso das coisas. Porque as previsões, elas são assentadas em cima de estatísticas, de probabilidades. Não são adivinhações, são probabilidades. Então o Chico trabalhou em cima de probabilidades. Não quer dizer que vai acontecer uma guerra, uma terceira guerra mundial. Pode acontecer? Pode. Os indícios nos levam a perceber que nós estamos assim, em grandes possibilidades de qualquer momento termos o início de uma terceira guerra mundial. Com isso, pode também não acontecer. Vai depender de quem? De todos nós. Vai depender de todos os governantes, de todos esses países que hoje estão no planeta Terra. Vai depender realmente de tudo que nós estamos almejando e estamos fazendo. Essa previsão, certamente, da qual o Chico menciona, não é para acontecer. E se depender de mim, eu vou fazer tudo para não acontecer. Porque previsões é assim, é para não acontecer. E eu convido a todos vocês também a trabalhar, orando pela paz mundial, orando pelos nossos governantes, orando por todos que estão envolvidos realmente nessas divisas de bandeiras, nessas divisas de poder, que são realmente os grandes atentados para eclodir um hecatombe nuclear. Eu diria um hecatombe, porque estatisticamente existe em torno de 16 mil bombas nucleares prontas para qualquer momento ser utilizada. São 16 mil bombas nucleares. São estatísticas militares, então nós vamos fazer tudo para isso nunca acontecer. Então, o documentário Data Limite, feito pelo nosso amigo Geraldo Lemos, vocês podem buscar lá no YouTube, e Data Limite, 2017. É um documentário de 62 minutos, na onde vocês vão ouvir relatos do próprio Chico Xavier, nesse Pinga Fogo. Na onde o Geraldo Lemos, então, elaborou o documentário, colocando possibilidades, não dizendo o que vai acontecer. Tá? Obrigado. Bom, boa noite. A pergunta diz assim: li um livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, com que ele falava sobre licantropia. O que vem a ser e qual é o processo? Bom, a licantropia, a gente sabe que é uma metamorfose do corpo perispiritual sujeito às nossas influenciações mentais. Então, nós temos que considerar uma coisa muito importante, preliminarmente, até a gente poder compreender do que se trata o fenômeno de licantropia, que é a influência da nossa mente sobre o nosso organismo perispiritual. Todo o nosso registro mental, de certa forma, ele reflete no nosso corpo perispiritual em variadas formas, como, por exemplo, coloração, odor e até mesmo metamorfose. Essa mudança do nosso corpo perispiritual, ela pode ser uma mudança positiva, dada aos nossos pensamentos mais sublimes, ou pode ser uma mudança torpe, negativa, quando nós ainda vivenciamos na Terra estados de desarmonia com as leis de Deus que se encontram na nossa consciência. Então, quando a gente passa para o plano espiritual, como a gente leva conosco essa carga mental pesada, o nosso corpo perispiritual, de certa forma, ele sofre o impacto desses mecanismos mentais que o moldam, vamos dizer assim. E no caso da licantropia, não é nada mais do que um estado de tamanha inferioridade do ser, que no mundo espiritual, o perispírito ele assume aquelas formas conhecidas como formas de animais. Ele perde a forma humana
tamanho estado de animalidade do ser, adquirindo formas animalescas. Formas animalescas. É claro que o espírito ele não se torna um animal, porque o espírito, do ponto de vista intelecto-moral, ele não retrograda, mas ele se deteriora. Então, essa deteriorização faz com que o nosso organismo perispirítico ele sofra todas essas influências deletérias, perdendo a sua forma original. O livro Libertação, de André Luiz, quando ele foi psicografado pela primeira vez, e o Chico Xavier mandou o material para a FEB editar, os editores da Federação Espírita Brasileira, ao lerem a obra, acharam ela muito exagerada, principalmente no que se referia a um caso de licantropia, registrado na obra. Aí eles não quiseram publicar, mandaram a obra de volta para o Chico Xavier, falando assim, será que não seria melhor perguntar para André Luiz se é isso mesmo? Se a informação é essa mesmo? Porque eles estavam com receio de mistificação. E aí mandaram a obra para Chico Xavier, para André Luiz poder reexaminar a obra, para ver se era aquilo mesmo. Aí tá. Emmanuel, juntamente com André Luiz, Emmanuel eu digo porque era quem coordenava os trabalhos, né, da mediunidade do Chico Xavier, ele, ao passar o olho na obra, ele foi e falou assim, não, realmente, se essa informação está espantando os nossos irmãos, está chocando, vamos alterar. E aí eles alteraram e colocaram umas informações mais brandas. Porém, quando eles mandaram de volta a obra, agora revisada, eles mandaram com um bilhetinho assim, olha, André Luiz mandou dizer que na primeira vez que nós mandamos o livro para editar, as informações já eram muito piores do que está na obra. Quer dizer, quando eles recusaram aquelas informações, já tinha sido atenuado. Já tinha sido atenuado. Ele falou que era mais grave do que aquilo que eles recusaram. E aí, falou assim, mas se chocou vocês, é um sinal que vai chocar o leitor. E não é esse o nosso propósito. Tá certo? Então, essa informação, para quem quiser tomar contato com ela, é só ler a introdução do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia Miranda. Então, essas informações, elas são muito úteis para nós, são válidas e são autênticas. Portanto, a licantropia se trata desse processo, da animalidade do ser se sobrepondo à sua condição espiritual. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele tem uma informação que ele nos diz o seguinte, tudo aquilo que aproxima o homem da sua natureza animal, distancia-o da sua natureza espiritual. Tudo aquilo que aproxima o homem da sua natureza espiritual, o distancia da sua natureza animal. Então é mais ou menos por aí. Bem, aqui uma pergunta de hoje, que fala, Maria, mãe de Jesus, quando estava como, eu não entendi a caligrafia aqui, mas ele fala quando estava como protetora de Jesus, o que aconteceu com ela após Jesus deixar de ser o encarnado? A pessoa está perguntando o que ocorreu com Maria, né? Após a morte do corpo do Cristo. O livro Boa Nova, escrito por Humberto Campos, o capítulo 30, é um capítulo dedicado somente a Maria. É um capítulo muito especial, lindo, porque traz ali com riqueza de detalhes o que aconteceu com a Maria, para onde ela foi, com quem ela viveu, qual foi os seus planos, inclusive fala lá o que ocorreu após o seu desencarne. Quando Jesus, na cruz, ele fala com Maria, né? Maria, está aí seu filho, se referindo a João. E fala com João, João, está aí sua mãe, se referindo a Maria, porque João não tinha mais mãe. E Maria estava perdendo o seu filho. Então Jesus, né, de uma forma muito inteligente, né, e já nos insinuando a todos nós como preencher a falta de um filho ou a falta de uma mãe, ele fala, ó, existe tantos filhos órfãos, existe tantas mães sem filhos, então que um possa adotar o outro.
ele deixa esse ensinamento. Então João, ele fica com aquela promessa, né, de que cuidaria de Maria. Só que ele não conseguiu fazer isso nos primeiros anos. Maria foi viver com alguns parentes, e depois de alguns anos, os membros da família real conseguiu doar para João uma casinha pobre no sul de Éfeso, numa montanha, numa área rural, muito bonito. Humberto Campos descreve que era uma região muito bonita. Aí ele vai buscar Maria para viver com ele, nessa casinha. Só que João era muito ocupado, e ele não conseguia dedicar todo o seu tempo a Maria. João, ele dava continuidade ao trabalho do Cristo. Então tinha muitas igrejas já montadas naquela região, até mesmo por Paulo, e João sempre dando atenção, sempre ficando na cidade, e Maria ficava sempre sozinha naquela região. E ela se dedicava a ajudar e auxiliar aos pobres, aos idosos, né, aos doentes. Então ali virou um ponto de referência. As pessoas iam buscar ali auxílio. Mesmo ela não tendo condição financeira, ela sempre recebia com amor, com carinho, com prece, sempre dando banho, chá, sempre com aquela dedicação e carinho. Então sempre juntava ali uma fila de pessoas onde ela ajudava. Em um determinado dia, ela já cansada, já encerrando os trabalhos, isso está no capítulo 30, tá, gente, do livro Boa Nova. Eu estou resumindo. Aparece um mendigo pedindo ela auxílio. E ela, mesmo cansada, mesmo encerrando os trabalhos, ela recebe ele. E o mendigo começa a consolar ela, a falar do trabalho dela, da bondade dela, do carinho dela, que ela seria recompensada. E ela fala assim: poxa, eu que deveria te consolar e você me consola? E dá um abraço, sentindo aquele carinho, aquele amor, tentando assim reconhecer aquela voz que ela se sentiu assim familiarizada. E ela viu as chagas na mão e no pé. Aí ela correu a mão no peito e viu a marca da lança. Aí ela percebeu que aquele mendigo era o seu filho, que foi visitar ela. E ela ficou muito emocionada, e ela chora, ela abraça, e ela fica muito feliz com a presença do filho dela. E ela fala: mãe, o meu pai quer que tu sejas a rainha do céu. Eu vim te buscar. Naquele momento, com aquela emoção, com aquela alegria, ela se prostra, ela cai, enferma na cama. Os discípulos de João vão buscar ele, e ela fica ali alguns dias na cama, né? Naquela passagem entre a vida e o plano espiritual. E ela desencarna. Ela é recebida no mundo espiritual por uma caravana de anjos, com hinos, com cantos, com flores. Eram dezenas de espíritos de luz que foram receber Maria. E perguntou Maria: Maria, qual que é o seu primeiro desejo? Ela poderia dizer: eu quero ver meu filho. O primeiro desejo dela foi, ela falou o seguinte, ela falou assim: fiquei sabendo que em Roma, muitos seguidores do meu filho estão morrendo de forma muito cruel. Eu quero ir visitá-los. E aquela caravana saiu do sul, de Éfeso, e foram direcionar Maria lá para Roma. Ela visitou uma cadeia, onde muitos cristãos iriam ser mortos no outro dia, porque eram cristãos. E ela ali naquela ânsia de ajudar, naquele amor que ela tinha, ela não poderia fazer muito. Então ela aproximou-se de uma menina, de uma mulher, de uma moça, e influenciou ela a cantar. E falou com ela: vamos cantar. E começou a cantar um hino junto com aquela mulher. E aquela moça foi cantando um hino dentro daquela cadeia, e todos os cristãos foram cantando, e todos se emocionaram e ficaram felizes. Então o que ela pôde fazer foram preparar o espírito daquelas pessoas para o sacrifício do dia seguinte. E assim Maria, após fazer essa caridade, após insuflar essa música ali naquele meio, ela se dirigiu com a caravana para o mundo espiritual. Então, respondendo a pergunta, o que aconteceu com Maria, estou respondendo de uma forma muito resumida. Mas a gente vai ver ele com riqueza de detalhes no capítulo 30 do livro Boa Nova. Boa noite.
o homem já provou ser capaz de fazer a clonagem. Se isso acontecer na prática, a espiritualidade providenciaria um espírito para aquele corpo? Por que não? Quando se percebe que hoje digamos assim, a taxa de natalidade é 1,8, o que está acontecendo conosco na Terra? O que está acontecendo conosco em que a taxa de natalidade é 1,8? O que nós estamos fazendo quando um casal sequer tem um único filho? Minha avó tinha 10, minha mãe teve 8, eu tive 3. E assim, então a taxa de natalidade está caindo consideravelmente e todas as técnicas que surgirem para a reprodução humana será válida. Quando surgiu a reprodução assistida, a in vitro, foi uma grande polêmica. Ah, mas é possível a reprodução in vitro? Sim, por que não? Agora vem a possibilidade do processo da clonagem. Por que não? É uma grande possibilidade futura. Nós não temos a condição moral hoje para adentrarmos o processo da clonagem. É preciso que algumas coisas aconteçam para que haja um processo ético-moral para regulamentar a questão da reprodução assistida, da própria clonagem. Com isto, se amanhã acontecer realmente a clonagem, que vai acontecer, porque a doutrina espírita é a favor da clonagem, no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, ela menciona a respeito da clonagem, da possibilidade da clonagem, mas vai exigir de nós ainda um avanço moral, para atingirmos a tecnologia da clonagem. Certamente lá nesta época, nesse momento, haverá sempre espíritos para adentrar esses corpos que serão formados a partir de um processo diferenciado do processo natural. Porque Deus permite, meus irmãos, Deus permite que a medicina, que a ciência trabalhe pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, tanto do conforto, do prazer, quanto também da moral, da questão do intelecto. Então, Deus jamais impediria que a ciência, jamais Ele impeça a ciência de poder desenvolver tamanhas tecnologias. Certamente, neste momento da clonagem surgir entre os homens, nossa condição moral estará muito acima do que nós temos hoje em termos de morais. Com isso, é imperioso perceber de que, assim como o bebê de proveta, a chamada reprodução in vitro, sempre haverá um espírito para tal, assim como também da reprodução natural, humana, naturalmente, haverá sempre um espírito designado para tal. Por que não amanhã? Já que nós não estamos querendo as coisas pela via natural, pela reprodução natural, certamente haverá recursos e mais recursos para permitir que a reprodução humana não interrompa. Porque como é que vai ficar? O Brasil já está ficando com tantas pessoas velhas, idosas. Daqui a pouquinho não vai ter criança, daqui a pouquinho não terá jovens, só velhos. Eu sou um exemplo. Eu já vou galgando para caducar. 65 anos de idade já está a caminho de um processo. E atrás de mim vem uma turma grande, na minha frente tem um punhado. Por que não Deus permitir que haja um recurso técnico? Uma tecnologia que possa amenizar esse desperdício de oportunidade da reprodução humana. Eu sempre falo, vocês que são pessoas mais novas, que estão com toda a energia, não encher a casa de filhos, não. Mas deixa os rebentos virem. Deixa essa prole vir no seio do lar de vocês. Constituem-se famílias. Gente, a coisa mais boa neste mundo para um casal é filhos. E é filhos, é netos. Então, deixa a turma vir, abra as portas. Tem gente trancando a porta com cadeado, jogando a chave fora.
Oh, meu Deus! Só para terminar, como é que vocês pretendem voltar aqui amanhã numa nova existência? Se vocês não trouxeram e não deixaram os progenitores fazer com que tivesse um número suficiente de filhos, e os seus descendentes pudessem amanhã abrir as portas e receber vocês, porque nós podemos reencarnar de nós mesmos até na 4ª geração. Até na 4ª geração. Eu posso vir filho de mim mesmo, porque os meus descendentes terão a herança de que eu os deixei para eles. Então, é gostoso você saber de que amanhã eu vou ter uma oportunidade de poder reentrar numa nova existência, porque eu deixei uma herança genética, uma herança psíquica, fazer com que os meus descendentes pudessem amanhã abrir as portas e me receber na condição de filho, o que foram os meus filhos hoje. É assim que a reencarnação funciona. Então, eu concito a vocês assim, não vamos fazer esse reducionismo na reprodução humana, porque o mal virá sobre nós mesmos. Vamos assim, vamos abrir as portas, mas não escangalhar também não, mas ter um planejamento familiar. Não é um controle de natalidade, mas um planejamento que é diferente do controle de natalidade. O planejamento é aquilo que você projeta, que você planeja de acordo com as suas possibilidades, condições, mas numa mesma casa onde vive 3, 4, 5, vive 10. Vive 10. Mas vivem. Pode não viver como 2, 3, mas vivem. Por que que os nossos avós lá atrás tinham 12, 13, 14, 15, 20 filhos? E nós hoje não podemos, o nosso corpinho bonitinho não pode sofrer nenhuma deformação anatômica. Isso. Vamos parar com isso, gente. Joana de Ângeles, ela nos fala no livro Após a Tempestade, sobre a questão realmente da reprodução humana. Ela nos chama, ela nos concita realmente a observar o que nós estamos fazendo com a reprodução humana. Não vamos trancar a porta, não. Deixa a porta semi-aberta, dando possibilidade, porque amanhã vai ser um de nós que vai estar pedindo, implorando a Deus a oportunidade de um casal abrir as portas para que a gente entre para um processo reencarnatório. Porque a gente vai gritar por misericórdia, deixa Deus, deixa eu ir, eu preciso reencarnar, mas as portas estão fechadas. Como é que faz? Então a culpa é nossa. Obrigado. Chegou uma pergunta muito interessante aqui, que diz assim: os povos que vivem em países de extrema pobreza, ou em zonas de guerra, ou ainda em países muito ricos, são ali alojados por escolha própria ou segundo o seu grau de evolução? É mais ou menos os dois e nenhum dos dois, sabe? Eu vou explicar isso aqui. A questão dos agrupamentos dos espíritos, eles acontecem por afinidades. Não é nem por... E acaba sendo, de certa forma, por grau de evolução. Mas nós não podemos considerar grau de evolução correspondente, por exemplo, a populações de países civilizados, por exemplo. Eu não posso dizer que um europeu ele é mais evoluído que um argentino, que um francês é mais evoluído que um argentino, ou que um russo é mais evoluído ou menos evoluído que um australiano. Então a gente tem que parar um pouco de destinar a condição evolutiva para a nacionalidade em que o espírito está experienciando uma nova encarnação. Mesmo porque nós sabemos que a reencarnação, como o Vicente já começou a esboçar aqui, ela permite um fluxo muito grande dentro de um mesmo planeta, como também de outros planetas, através de outros planetas. Por exemplo, uma pessoa, um espírito encarnado na Terra, ele pode vir a habitar. Isso aí está lá no livro A Gênese, de Allan Kardec. O espírito ele pode vir a habitar a outros planetas também. E espíritos de outros orbes podem vir habitar aqui. Por que não dentro do nosso planeta?
essa migração de espíritos de um país ao outro não seria possível. Então, esse fluxo de espíritos entre as nações, ele é muito comum, dentro daqueles quadros de aprendizado necessário que cada experiência, em cada localidade, tem para oferecer. Então, por exemplo, um espírito europeu, ele pode muito bem, em uma outra existência, vir a reencarnar na África. E um espírito africano vir a reencarnar na Europa, na América Latina, na Ásia. Então, esse fluxo é muito natural, porque esse fluxo ele vai acontecer dentro de afinidades geradas, independente da nacionalidade que o espírito reencarnou naquela oportunidade. Então, é bom que a gente compreenda isso, a fim de que a gente não confunda civilidade com evolução espiritual. Na época da Segunda Guerra Mundial, o ano de 1939, aquele povo alemão, aparentemente evoluído, pelo fato de possuírem uma civilidade muito grande, foram capazes das maiores barbáries, pelo motivo, simplesmente por serem instigados nos seus interesses. Então, muitas vezes, não é porque a poeira está assentada que ela não está presente. Às vezes, basta você movimentar um determinado objeto para a poeira que está assentada, ela levantar, ela aparecer. Então, civilidade não significa evolução espiritual, porque evolução espiritual representa quando o espírito já se educou, independente dos mecanismos sociais em que ele se encontra, dos processos legislativos em que ele se encontra. Então, um espírito evoluído, ele pode reencarnar em qualquer país do mundo, do nosso planeta, que ele vai manter o seu mesmo caráter, a sua mesma condição. Então, isso é muito interessante a gente poder refletir, porque muitas vezes a gente confunde evolução espiritual com condição socioeconômica. Então, refletindo um pouco mais detidamente, a gente vai notar que não é assim. Que, aliás, quando o espírito é superior mesmo, ele busca reencarnar aonde existe a maior dificuldade. Nesse sentido, certa vez, o próprio Geraldo Lemos, ele interrogou Chico Xavier perguntando assim: mas o Brasil não é o coração do mundo, a pátria do Evangelho? E por que a gente vive mergulhado no caos? Por que aqui no Brasil há tanta desigualdade, há tanta miséria, há tanta corrupção, há tanta violência? E Humberto de Campos vem falar para a gente que aqui é o Brasil, a pátria do Evangelho. Sabe a resposta que o Chico deu? Meu filho, se nem Jesus encontrou facilidades na sua vida, a pátria do Evangelho encontraria facilidades? Então, olha que interessante isso. A pátria do Evangelho encontraria facilidades? A gente reconhece que a virtude, ela somente se comprova na adversidade. Virtude, ela vem à tona quando nós somos testados na nossa intimidade. Porque se conviver com pessoas amoráveis, se conviver com pessoas educadas, dificilmente você será deseducado. Porque aquele meio ali favorece um determinado padrão. A sua educação vai representar uma educação verdadeira quando você conseguir ser educado em meio de pessoas mal educadas. Então, essa lógica da adversidade, a fim de que a nossa virtude ela possa crescer e solidificar, ela é muito interessante para a gente poder estar refletindo sobre isso aqui. Pergunta. O Livro dos Espíritos completa 160 anos de seu lançamento. Podemos considerá-lo como sendo a Bíblia dos Espíritas? Uma pergunta muito boa, porque algumas pessoas gostam de separar, afirmar que os espíritas não seguem o Evangelho, que os espíritas não seguem Jesus,
não estudam a Bíblia. A gente escuta isso até mesmo dentro de casa espírita, de membros que são espíritas há muito tempo. Os espíritas, o próprio Chico fala, que eles se dedicam a estudar mais o Evangelho de Jesus. Por se tratar de uma lei mais atual e por se tratar de uma lei de amor e perdão, uma lei que é superior ao Antigo Testamento. Então, quando a gente pega as obras do Chico, Kardec, a gente vê ali que 90% das obras do Chico é Evangelho. O Chico tem obras dedicadas somente a Jesus e à vida com os discípulos e as suas parábolas. Não é porque somos espíritas e o livro dos espíritas representa a terceira revelação, isso é, a continuidade do Evangelho, que nós não vamos seguir Jesus, que nós não vamos estudar a vida do Cristo. O Cristo, ele deu o exemplo de tudo que é correto. Se você tem dúvida de como eu devo fazer, como eu devo agir, eu estou numa situação de grande dúvida, estuda o Evangelho e observa ali como que o Cristo agiu naquela situação. É por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele agiu em tudo que ele fez perfeitamente. Ele é o grande modelo. Então o Espiritismo, 90% dele é o Evangelho. Então falar que o Livro dos Espíritos é a Bíblia dos Espíritas, não está correto. O Livro dos Espíritos, como as outras obras de Kardec, como as obras do Chico e de outros espíritas, é o complemento, é a terceira revelação prometida pelo Cristo. Que ele fala, eu não posso ensinar tudo, porque ainda não estão preparados, mas eu enviarei o Espírito Consolador, que vai ensinar o que eu não posso, mas vai lembrar aquilo que eu disse. Né? O Antigo Testamento, não é que nós não vamos estudar os espíritas, mas a gente estuda o Antigo Testamento para compreender melhor o Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente vai ver ali cultura, costumes, rituais, que facilita a compreensão, a interpretação do Novo. É nesse sentido que nós precisamos estudar o Antigo Testamento. Por exemplo, respondendo a outra pergunta aqui, na Bíblia se refere aos irmãos de Jesus, em Mateus 13, 5, 5. Fala que Jesus teve irmãos, e lá fala que os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Judas e Simão. Realmente está lá. Falando que esses três indivíduos eram irmãos de Jesus. Mas espera aí, mas Maria não teve só um filho? Jesus teve irmãos? Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vai estudar a cultura judaica, vai estudar aquela época em que Jesus nasceu, a gente vai compreender que era cultura, era costume chamar o primo de irmão. Aí esclarece melhor. Então quer dizer que não era filho de Maria? Não. Mateus, Judas Tadeu e Tiago eram irmãos. Os três eram primos de Jesus. Então eram chamados de irmãos de Jesus pela cultura judaica. Então, respondendo aí as duas perguntas, estudamos o Antigo Testamento? Sim, para compreender o Novo. O Livro dos Espíritos é a Bíblia? Não, é o complemento. É a terceira revelação. Eu acredito, isso não está escrito, que no futuro, as obras do Espiritismo vai somar a Bíblia. Vai ser um único livro. Porque são profetas trazendo revelações no Antigo, na época do Cristo, e agora na terceira revelação. Qual é a problemática de um médium fazer o uso de bebidas alcoólicas? É muito problema. Não é somente de bebidas alcoólicas. É do uso do cigarro, da droga psicotrópica, da maledicência, da glutonaria, que é o excesso de alimentação, de maus hábitos. As consequências são sempre para aquele que a faz, aquele que pratica.
Nós sabemos que o álcool é um tipo de bebida que o nosso organismo não necessita em hipótese alguma. Falar que o nosso organismo depende do álcool? Se assim fosse, a minha mãe, quando ela me concebeu, quando eu nasci, ela teria um seio, onde sairia cerveja, e no outro, cachaça. E, no entanto, a minha mãe tinha leite. Essa ideia de que o organismo, ele necessita do álcool, isso é balela, isso é desculpismo. Isso é tentar ganhar espaço dentro da sociedade. Beber socialmente, aonde você tirou isso? Porque se você bebe socialmente, você pode viver na gandaia socialmente, você pode pegar um baseado socialmente, você pode até matar socialmente, porque tudo vira socialmente. Desculpismo, vai desculpar. Não podemos concordar com essa ideia. No livro Após a Tempestade, da Joana de Ângeles, ela deixa um esclarecimento muito grande em relação às chamadas drogas estupefacientes, que são drogas psicotrópicas. Ela coloca que as drogas estimulantes, elas despertam em nós, no nosso psiquismo lá atrás, no nosso subconsciente, energias atávicas. Ela desperta em nós tudo aquilo que nós vivemos lá no nosso primitivismo. Vem à tona. Pode pegar o livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, onde ela fala os estupefacientes. Ela fala a questão da drogadição como sendo uma atitude de um primitivismo exacerbado. Quando nós optamos pelo uso de estimulantes, alucinógenos, no sentido de buscar experiências fantásticas, ela diz que nós estamos despertando aquilo que já está lá no subconsciente, já guardadinho, que não serve para mais nada para nós, está trazendo à tona aqui, ó. Com isso, as consequências morais são danosas, porque ainda nós vamos reviver um passado assim, muito bárbaro, um primitivismo exacerbado. Então, convenhamos observar que para o médium, tudo é prejudicial, embora todos nós somos médiuns, mais ou menos. Então, essa daqui, eu acredito que serve para todos nós. Não é somente para aquele médium ostensivo, mas serve para todos nós como observação de que se você hoje faz o uso constante, o uso regular de bebidas alcoólicas, você terá em torno de você 1, 2, 3, 4, 5, uma legião de espíritos. Vampiros do álcool. Se você fuma, certo? A mesma coisa, você terá em volta de você uma legião de espíritos fumantes. Se você vai para um motel, na opinião de Camilo, no livro Desafio da Educação, ele coloca que os casais, às vezes, caem na frustração sexual e vai buscar aventuras sexuais fora do reduto doméstico. Vai para um motel, vamos lá bem, quem sabe, né? Melhora a situação entre nós dois, porque é um ambiente diferente. Ele fala o seguinte, ai, ai, ai. Se você vai ali à procura de uma experiência fantástica no campo sexual, não esqueçam que os espíritos vampiros do sexo deitam com vocês na cama. Compartilham do sexo com vocês. E ainda fala, isso não é o pior. O pior é que quando você vai embora para a sua casa, para o seu reduto doméstico, você leva consigo essa turba de espíritos vampiros do sexo. Viu? Então está lá no livro chamado Desafio da Educação, de Raul Teixeira, onde ele faz essa breve observação. Com isso, eu estou abrindo o leque para dizer, com o álcool é a mesma coisa. O médium é uma pessoa que tem que buscar, acima de tudo, o seu reequilíbrio cada vez mais elevado. Cada vez mais elevado. Então, a sua conduta moral é condição sine qua non. É a condição que você tem que zelar por ela, porque tudo dependerá da sua conduta, tá? Em torno de nós vive uma nuvem de testemunhos, nos falara Paulo de Tarso. Obrigado.
Vamos tentar responder rapidamente aqui. Boa noite. E se der tempo também, passar uma para o Túlio. O que acontece ao irmão que tente suicídio e falha? Bom, se ele chega a desencarnar, aí sim ele falha. Então é bom a gente refletir sobre isso. Porque, na verdade, se ele chega a falhar nessa concepção do senso comum, ou seja, continua encarnado, na verdade ele deu foi sorte, né? A falha mesmo vem se ele vem a desencarnar com suicídio. Agora, se ele falha nesse sentido mais básico aí, ou seja, ele continua encarnado, o que acontece com ele? Bom, nada, ele fica com dor. Se ele tentou se enforcar, ele vai ficar com dor no pescoço. Se ele tentou ingerir veneno e não desencarnou, vai ficar com problema estomacal. Então, o que acontece com eles são as consequências físicas, que podem ou não levar ele a uma reflexão sobre o ato. Então, é isso a mensagem que fica. Agora, se ele chega a falhar, ou seja, se ele chega a desencarnar com suicídio, aí ele falhou completamente. E o sentimento que toma conta de um espírito que se suicida e chega do outro lado no mundo espiritual, segundo Emmanuel no livro O Consolador, é o sentimento de frustração, de não ter atingido o seu objetivo, que era o aniquilamento da vida. Porque se a vida continua, então esse espírito se vê altamente frustrado por não ter se livrado dos problemas e mais, por ter multiplicado esses problemas. Então a falha é muito grande quando o espírito ele busca sair de algum problema por esse falso caminho, por esse falso meio. Passar aqui para o Túlio rapidamente. Pergunta, gostaria de saber sobre as tentações de Jesus no deserto. Se aconteceu de fato. Bem, aconteceu sim. A gente tem que entender por que aconteceu. Qual que é o ensinamento que Jesus deixa ali? Jesus está 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. E ele é tentado, né? Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus responde, né? Está em Mateus 4, capítulo 4, versículo 1. Está escrito também, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus vem ensinar aqui? Isso que a gente tem que raciocinar. A gente dá muita ênfase à questão material. A comida, a roupa, a carro, a casa. E nós somos atentados todos os dias a isso. A ter o melhor, a ter o bom, a ter o de qualidade, a ter cada vez coisas mais fartas. E nós esquecemos do pão espiritual, da vida espiritual, de me dedicar a Deus. Então, houve a tentação? Houve. Então, houve mais duas outras tentações, né? Vou falar de forma rápida. Ele pega Jesus e leva para um lugar bem alto no templo. E o diabo diz, né? Lhe disse, se és filho de Deus, lance-lhe para baixo, pois está escrito. O diabo usa aqui a Bíblia, a palavra de Deus, para tentar Jesus. Pois está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e sobre as suas mãos irá te sustentar, para que não tropece em nenhuma pedra. E Jesus lhe disse, novamente, está escrito. Jesus usa também a Bíblia para responder. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Deixa eu falar um pouco sobre isso aqui rápido. Então, a tentação também é inteligente. Também conhece da palavra, também conhece o Evangelho e fala, joga daqui, pois está escrito que o Senhor vai te sustentar, vai te salvar. E Jesus fala, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós também atentamos Deus todos os dias. Nós viramos e pegamos nosso filho doente e falamos assim, Senhor, cura o meu filho agora, senão eu não acredito em você. Senhor, eu estou indo na igreja e não estou conseguindo a minha graça. Então, quer dizer, esse não atentar ao Senhor teu Deus é algo que todos os dias nós também fazemos. Nós desafiamos as leis físicas, biológicas todos os dias. Nós queremos que Deus nos socorra imediatamente
atentando ele. Ó, se o Senhor é o Criador de tudo, se o Senhor é perfeito, faça isso para mim. Então essas tentações que vem trazendo Jesus, isso vem nos trazendo ensinamentos. Tem outra tentação que o demônio oferece para ele o mundo. Se Jesus adorar ele, e ele fala assim, ó, está escrito que devemos adorar somente o Senhor, o meu Deus, o meu Pai. E para fechar, mas está tão confuso, a tentação usa a Bíblia, Jesus usa a Bíblia para responder, qual parte da Bíblia eu devo ouvir? Qual parte da Bíblia eu devo compreender ou obedecer? Antes de mais nada, existe uma hierarquia quando a gente vai estudar Evangelho e Bíblia. Quando a gente vai interpretar. Primeira hierarquia, Deus está acima de tudo. Vou dar um exemplo. Eles chegam para Cristo e falam assim, Cristo, Moisés fala que eu posso dar carta de divórcio para minha esposa. E Jesus fala, o que está escrito, o que Deus fala, lá em Adão e Eva, que ele juntou os dois e transformou um só, em uma só carne. Então Jesus vem demonstrar aí que Deus está acima de Moisés. Que Moisés trouxe sim uma norma, uma lei, mas a lei de Deus é superior a Moisés, que é um homem. Então quando a gente vai estudar a Bíblia, nós temos que saber identificar isso aqui, qual é maior. E a outra hierarquia que nós temos que nos preocupar quando vai estudar Evangelho, a maior hierarquia é o amor. A maior hierarquia é o perdão, é a caridade. Então quando você vai estudar o Evangelho, e uma coisa está confrontando a outra, você vai pegar e falar assim, qual que tem aqui o maior sinal de amor pelo próximo, o maior sinal de sacrifício pelo próximo? Aquela é superior à outra. Isso é uma dica que eu estou dando para quem vai estudar Evangelho e Bíblia, para quem gosta, para quem quer ser um teólogo.